Buenas a ti que está conosco no YouTube ou no Spotify. Este é o quarto de uma série de 10 episódios do podcast Orientista. Hoje temos a grata satisfação de receber o maior protagonista de todos os tempos da orientação brasileira. Como atleta, foi um dos maiores vencedores da elite da orientação. Como professor, formou milhares de orientistas, técnicos, mapeadores e árbitros. E como dirigente, foi fundador e o primeiro presidente do COSME, da FGO e da CBO. Com vocês, o atleta CBO 001, José Otávio Franco Dornelles. Bruno, muito obrigado. Pastoriza, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui para conversar um pouco sobre a atividade física da natureza, navegação com mapa e bússola, orientação e um pouquinho do que a gente anda fazendo por aí. Já para iniciar, já vou deixar aqui o meu livro para vocês, que é o Ó, Nossos Estudos e o obrigado. que a gente anda fazendo no momento. Seu José Otávio Franco Dornelles, senhores, senhoras, orientistas do nosso Brasil afora e também que nos acompanham aí na América do Sul, América Latina, dispensa apresentações o seu José Otávio Franco Dornelles, que foi aí, eu poderia dizer assim, o pai da orientação no Brasil. O pessoal fala que tem o pai da orientação, né, na Suécia, que é Ernest Kilander, e eu posso comparar o seu Otávio a Ernest Kilander. Seu Otávio, como a gente costuma chamar, como que tudo começou na orientação para o senhor? É, quando eu iniciei o esporte orientação, era um esporte militar. E eu cheguei no Regimento Malé em 83 e faltou um militar para completar a equipe da bateria. O regimento tinha 5 equipes, 5 baterias e faltou um e ninguém queria porque tinha atleta que tinha posado na floresta no ano anterior. E como eu era o mais novo, fui escalado. Como eu tinha já a profissão de topógrafo quando eu cheguei no exército, então a gente media campo, media área, fazia nivelamento, barragem, essas coisas assim, trabalhava com agrimensura e, e entendia bastante da cartografia militar. Eu fui lá e nos meus 2 percursos eu venci a competição do regimento. E, e naquele mesmo ano fiquei em sexto na competição da Brigada e sexto na competição da DE. Aí eu entrei na, na orientação. Na época não existia o campeonato do CMS, então a gente parava ali na competição da divisão. Até que em 86 teve o primeiro campeonato do CMS em Curitiba. A gente ficou bem classificado lá no campeonato e E no ano seguinte a gente já venceu o campeonato do CMS, fomos para a equipe do Exército e, e a partir daí a gente passou talvez o ponto mais importante que foi é que a gente tinha um resultado militar muito bom e a equipe às vezes não completava os 4, né? 7 atletas, tinha que completar 4 para ser classificada, a equipe da UEM não completava os 4. E aí passamos a trabalhar o que devia ser feito. Isso é muito interessante e eu não encontrei, até pelas características da orientação, a gente não encontrou na literatura o que deveria ser ensinado. Esse foi o grande achado. E, e naquela época eu era sargento de tiro do regimento, e a gente montava IPT, que era Instrução Preparatória para o Tiro. E aquilo ali tinha uma metodologia. Então, como eu não encontrei na literatura, não encontrei livros, não encontrei manuais militares que me ajudassem a treinar a equipe, a gente foi montando oficinas para ensinar a orientação.
Como é Então, que eram os mapas, seu Otávio? Desculpa lhe interromper, lá na década de 80, 83, os mapas eram um pouco diferente, né, do que era hoje. os mapas que a gente iniciou eram tudo cartas militares, 1 por 25 mil. As primeiras competições era Xerox, era preto e branco, né? E a minha primeira competição ainda vinha com um carimbo vermelho ali reservado. Se tu corria, tinha que entregar o mapa de volta, porque o mapa era um documento reservado, né? Então não podia ser tornado público. Entendi. Essas dificuldades para o esporte chegar no meio civil começou por aí, né? Mas era preto e branco, às vezes pintado à mão, e se chamava iluminado, né? Que passava uma caneta azul nos riachos e o resto ficava preto e branco mesmo. E a partir de que época, seu Otávio, que começou a evoluir esses mapas aí, o senhor tem uma... O Brasil teve um, um ponto muito importante que foi quando teve o Campeonato Mundial Militar em 82, eu acho que se não me engano. E, e a IOF tinha feito a ISOM de 82, mandou para cá as pessoas que entendiam da ISOM, que tinham trabalhado na ISOM. E esses cartógrafos trabalharam na primeira DL em Porto Alegre e produziram os mapas de Curitiba para o Campeonato Mundial. 83, acho que foi o Campeonato Mundial, 82, agora está me falhando a memória. E produziram também mapas em Porto Alegre, né? E a partir daí a gente teve em Curitiba e na região de Porto Alegre mapas de, da mesma qualidade que se tinha na Europa. Esse foi um ponto importantíssimo. E, Só que os militares, eles se empenharam bastante em divulgar isso, porque fizeram vários cursos. Só que os cursos eram voltados para topógrafos. Ele não era ligado aos atletas das equipes das OMs então o conhecimento foi divulgado, mas ele parou por ali. Tá? Então ali a gente tinha uma amostra dos mapas de qualidade e, e iniciou as competições. E Falando ti- em competições, né, até hoje em dia o Camorfa, Campeonato das Forças Armadas, é uma das principais competições do calendário nacional. Como era na década de 80? Quando que foi a sua primeira participação? E se o senhor se lembra quando foi a primeira vez que o senhor conquistou o Campeonato de Orientação das Forças Armadas? a primeira, a- os primeiros campeonatos das Forças Armadas eram mapas, às vezes a escala, a carta militar 1 por 25 mil. Então eu cheguei a disputar campeonato das Forças Armadas na carta 1 por 25 mil. E, e alguns mapas que foram feitos com a ISOM de 80. E o mapa a primeira vez que eu ganhei o Campeonato das Forças Armadas foi na Vila Etelvina. Foi um mapa feito Aqui em Itaara. aqui em Itaara, feito pela DL, pela primeira DL de Porto Alegre, com os cartógrafos da DL, em cima daquilo que eles tinham recebido dos europeus. Mais ou menos que ano o senhor tem É, ideia? 88. 88 foi o seu 88. primeiro Forças É, Armadas. é o primeiro Força Depois Armada. ganhou outros dois, né? O senhor é Não, tricampeão das Forças Armadas. eu ganhei dois só. Ah, foi dois, o senhor É ganhou com dois, eu 88 ganhei e dois, mais. 88 e 90. Assim. 90 eu ganhei em Ladário, lá em Corumbá. Ah, sim. Corumbá. E estamos falando em 90 e do desporto militar, mas e logo em seguida, em 91, a gente sabe que foi fundado o COSME. Como que foi esse movimento, né, de conseguir, né, e a gente sabe que o senhor é um dos principais responsáveis por desenvolver a orientação no meio civil. Como que foi essa iniciativa?
como que surgiu essa ideia de fundar um clube de orientação ou no meio civil aqui em Santa Maria? É, nessa, na década, início dos anos 90, 1991, a gente já era duas vezes campeão das Forças Armadas e eh, a gente tinha bons resultados, né? Por exemplo, 88 eu venci desde a OIM até as Forças Armadas, todos os percursos, né? Então, a gente já era uma referência do esporte. Fomos para a Europa no Campeonato Mundial Militar, em Borås, na Suécia, visitamos alguns clubes e a gente eh, voltou da Suécia e aplicou aquilo que a gente viu no meio civil, lá na Suécia. Então a ideia foi quando o senhor foi para o Campeonato Mundial, viu que lá na Suécia tinha uma estrutura de clubes, né, e que o esporte estava Isso, desenvolvido no meio civil, e aí que surgiu a ideia de fundar um clube aqui no Brasil. isso. E E aí dar chegou em Santa Maria, fomos catar aí os estatutos dos clubes civis que tinha na cidade para fazer entendi. um estatuto para o Cosme. E nessa parte, a gente sabe que o senhor andou organizando alguns eventos de grande porte, né? Como era o desafio de organizar um campeonato gaúcho, um sul-americano, no início dos anos 90, que não tinha nem internet, como se divulgava um evento, como que você recebia as inscrições, como se fazia um mapa, o que era organizar um evento de orientação na década de 90? O mapa era feito à mão, não tinha outro jeito. E até 96 era feito à mão, pintado à mão e reproduzido com xerox colorido. Não tinha outra alternativa. Em 95 a gente começou já a imprimir os mapas na gráfica. O primeiro campeonato sul-americano foi em 1995, né? 95, Aqui em Santa aqui em Santa Maria. Maria. Então o mapa para o campeonato sul-americano ele foi pintado, era pintado. Não Não, tinha. não, não. Como é Esse, que esse eu foi não o primeiro mapa. como É, que eu queria entender. primeiro, vamos falar sobre como é que era feita a divulgação. Tá. Depois Isso é uma coisa que até hoje eu me questiono, eu tenho eh, bastante resistência em relação a isso, porque hoje nós temos todos os meios de divulgação e os atletas são mais desinformados que na época. Porque na década de 90 não tinha e-mail, então a gente tinha uma relação com todos os endereços das equipes. A gente fazia 120 envelope, endereçava, colocava a ficha de inscrição ali, o convite e mandava para os clubes. A pessoa recebia lá em Caçapava o envelope, abria, lia, que hoje tu manda o WhatsApp, eles não leem, né? E aí esse é o meu problema, sim. eles não leem, manda as mensagens, tá tudo caindo na hora ali, as pessoas não leem. Na época não tinha recurso nenhum, era só correio. Tinha que mandar a carta pelo correio. E chegava lá, as pessoas liam. Aí o que acontecia? A pessoa preenchia os nomes dos atletas ali, ia no banco, pagava, colocava o recibinho ali e mandava de volta. E não tinha nenhuma inscrição fora do prazo. Olha aí, ó. Então isso é uma coisa que a gente, hoje eu bato muito nisso, porque eu sou dessa época e as pessoas cumpriam os prazos, liam os documentos que tinha que ler, e isso é uma coisa importante para o esporte, porque hoje nós temos a ferramenta, né? Claro. Tá. O mapa, com relação ao mapa, o mapa já é outra história. O mapa da FEPAGRO é o primeiro mapa no Brasil que foi feito com a ISOM de 90, que foi quando a IOF fechou a ISOM. A ISOM foi sendo trabalhada desde aquele primeiro documento. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tive acesso a todos os documentos da ISOM, desde o primeiro documento até a última ISOM, né? E, em 90, a IOF estabeleceu o padrão que tem até hoje, porque depois a ISOM de 2000 e as outras que vieram Só foram só melhorias foram para melhorias atender a na ISOM, tecnologia. isso é verdade. Melhorias para atender a Ela levou tecnologia. aproximadamente 10 anos, então, iniciou lá em 1980, Não, a ISOM é, iniciou em 67. em 67 já iniciaram E as foi o primeiras primeiro documento
padronizando o padronizando. mapa. Aí terminou em 90. 1990. Olha o tempo. Uma rápida pausa no nosso bate-papo para a gente fazer uns agradecimentos. Em primeiro lugar, para a Orientista, que está nos proporcionando essa estrutura. E é uma empresa fundada em 2007 que oferece equipamentos para esporte, aventura e possui 4 lojas físicas, 2 em Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Cruz Alta, e também atende a todo o Brasil pelo site orientista.com.br. Também há 2 marcas parceiras, a Silva, que fundada em 1933 na Suécia, uma linha bem completa de equipamentos como bússolas, lanterna de cabeça, binóculos, mochilas, bastões de caminhada, e também a marca Coglans, uma marca canadense referência na América do Norte de acessórios diversos para camping. Então, se você vai acampar, você encontra na Orientista nas melhores lojas do mercado os acessórios da Coglans para facilitar a sua vida no seu acampamento. E também um agradecimento muito especial ao meu companheiro Leandro Pasturiza, que está aqui compartilhando suas vivências, suas experiências na orientação, e também está com o seu Instagram disponível aí para quem quiser seguir, para quem puder mandar uma mensagem, @Leandro Pasturiza. Que levou, né? Como nós fomos em 91 no Campeonato Mundial Militar, Certo. então naquela época iam 7 atletas e mais umas 5 pessoas que eram que faziam parte da equipe, como por exemplo um engenheiro cartógrafo ia junto. Normalmente era do IME, do Instituto Militar de Engenharia, engenheiro cartógrafo, para trabalhar sobre a questão da ISOM. E quando isso foi interessante porque em 91, assim que terminou o estágio sobre a ISOM no Campeonato Mundial Militar, a pessoa que foi lá e fez o curso chegou no nosso alojamento e largou o livrinho aquele na mesa. Estava em inglês ali, ninguém deu bola para aquilo ali, eu peguei e coloquei na minha mala. A gente voltou e fomos traduzir aquele documento. E aí a gente foi ver que era o manual de cartografia da Federação Internacional. Nós tínhamos os mapas dos percursos que a gente correu na Europa, montamos grupo de estudo. ISOM, o que a gente viu lá e o mapa que estava ali. Tá? A partir daí nós passamos a fazer um mapa da FEPAGRO para o primeiro campeonato sul-americano. O senhor organizou esse campeonato como presidente do COSME, né? Sim. Acho que de 92 até fundar a federação, o senhor foi presidente. Como era ser presidente de um clube na década de 90? O senhor tem alguma experiência para compartilhar para quem hoje está na diretoria de um clube? Como era organizar um evento, ser presidente de um clube e algum aprendizado que o senhor queira compartilhar aí para quem está nesse desafio? Claro que as coisas mudam muito, né? A gente passou por todo o processo de construção dos clubes e, e, eu trabalhei sempre com a estrutura oficial do país. Como é que o esporte se organiza? Porque em 90 eu fiz a Escola de Educação Física. Do Exército. Do Exército, a Escola de Educação Física do Exército. Depois vim fazer a Faculdade de Educação Física, depois vim estudar o mestrado para organizar de forma científica as nossas coisas. Mas na Escola de Educação Física tinha uma disciplina que era organização esportiva, era como é que os esportes se organizam no país. Em clubes, federações e confederação. Então, ali, como eu era campeão das Forças Armadas, inclusive eu fui campeão das Forças Armadas fazendo a Escola de Educação Física, como aluno da Escola de Educação Física, e era o chefe de turma, porque era o mais antigo, e eu saí de lá com o compromisso de organizar a orientação no meio civil. Como já tinha tinha acabado de ir no Campeonato Mundial Militar, então a gente voltou para fazer essa estrutura da orientação. Então, e assim nós partimos construindo os clubes
e montando a estrutura técnica para que eles funcionassem, né? Os cursos de mapeador, os cursos de técnico, a metodologia, enfim. Eu fui aluno do senhor num curso de técnico em 2002, eu era adolescente, e eu me lembro que o senhor dava bastante esse curso de técnico, né? E formavam muitos professores e, consequentemente, o professor formavam alunos. Como foi, assim, essa situação de ser professor e formar muitas turmas? O que que o senhor teria dessas vivências aí? Como era esse desafio de ser professor, de ensinar orientação? É, tem coisas que a gente vai aprender com o tempo, com o estudo. Eu costumo dizer que eu tenho um amante e, e que eu gosto muito, que eu persigo, que se eu vou estar sempre junto, que é a verdade. E com a verdade eu não é o que o Otávio pensa, é o que a gente estuda, o que a ciência diz. Tá? Então isso é importante, a verdade. Então eu gosto muito de estar junto com a verdade e buscar a verdade, é, não se apartar da verdade nunca e ir lá pesquisar a, o, como é que as coisas funcionam. Tá? E outra coisa que é importante a gente deixar aqui, nessa nossa conversa aqui, que é importantíssima, é que eu não tenho nenhuma crítica em relação às estruturas do esporte. Para mim não tem nada errado. Tanto é que desde que eu saí da Confederação Brasileira de Orientação, ninguém ouviu eu falar sobre o mapa não é assim, os treinadores não é assim, o esporte não é assim. Não, não. Então, ou seja, a orientação se organizou da forma que está e assim está certa porque ela se organizou assim. E como foi essa organização lá É, em 90, então é importante eu destacar isso, 99? destacar isso é, porque a gente é, tem outras coisas bem que marcaram a vida da gente também, além de como é que o esporte se organiza no Brasil, de ver como é que o esporte funciona na Suécia. Mas, por exemplo, eu estava na Escola de Educação Física do Exército, aluno, morando lá na escola, e também estava alojado lá os atletas do voleibol, Marcelo Negrão, Voleibol civil, time seleção Tandy, brasileira civil. seleção brasileira civil de voleibol. Treinava lá na Escola de Educação Física. E aí, depois que terminava as aulas, terminava os treinos, sentava ali no pátio da escola e ficava conversando. E aí a gente tinha como é que o voleibol como é que o voleibol se organizou. Para ser campeão olímpico em Para 92. ser, como é que o voleibol, como é que aí tinha as mini quadras na escola, como é que a federação chegou nas escolas para produzir o esporte. Então aquilo ali ajudou também eu a montar o meu pacote, até a ponto de depois ir lá no Centro de Treinamento de Voleibol, em Saquarema, com o doutor Ari Graça, que é, e conversar com o próprio presidente da confederação para a gente montar a estrutura De formação. de formação do nosso esporte. Então é todo um aparato de Aham. informação que a gente vai buscando para organizar ali. Mas eu repito, né? Eu não faço juízo das coisas como elas são, ou como estão, e elas estão bem. Tá? É, Então teve que formar a parte burocrática, administrativa de uma confederação com estatutos, teve que formar a parte técnica, formando mapeadores técnicos, regulamentos. Então, construir um esporte estruturado no é, meio civil são muitas áreas para ser dedicadas, né? E o mais difícil de tudo é que os esportes de aventura, se não é só a orientação, até porque a maioria dos esportes de aventura vieram da orientação, né? São ramos da orientação que foram saindo ali. Então, os esportes de aventura, eles não têm gestão de pessoal.
São Ele- iniciativas mais isoladas, não não, é? eles têm gestão de eventos. Sim, mas não em É, confederações, não é central não, do né? esporte. Então, os esportes de aventura, eles fazem gestão de eventos. Isso foi uma maior Sim. dificuldade para a gente. Então, elas não fazem gestão de pessoal. Tá? Então, eu não estou dizendo que esteja errado. Não é esse o, não é, se organizaram assim, funciona assim, tá bom assim, ótimo. Não é eu que vou fazer crítica em relação a isso, mas não se faz gestão de pessoal. Por exemplo, o voleibol faz gestão de eventos e gestão de pessoas. Ou seja, forma árbitro, forma mapeador, forma os técnicos, forma os treinadores, forma todos os staffs que o esporte. Os esportes de aventura, não. Os esportes de aventura, quando você tem um treino de orientação, por exemplo, aquilo é um evento. Você chamou de treino aquilo ali porque se veio do meio militar como treino e é um treino. Na verdade, é um percurso amistoso. Ou seja, tu está fazendo um evento e não gestão de pessoas. Não tem um treinador ali, não tem um processo pedagógico ali, não tem objetivos para serem alcançados com os alunos ali naquele treino. Tá? Então Então, o senhor acha que foi mais o desafiador formar treinadores, formar orientistas, instruir pessoas, ou toda essa parte de estruturação administrativa com estatutos, filiação de federações, clubes, né? Como que foi conduzir em paralelo? Qual dos dois que foi o maior desafio? o desafio, tudo. O desafio foi todo, porque tinha que fazer uma, uma confederação brasileira igual às outras confederações. E os clubes também. E então tinha que fazer essa gestão e tinha que fazer a gestão de pessoal. E agora, qual é o conteúdo, qual é o programa do curso de técnico? E aí o senhor foi É, criando isso tudo e rodando o e Brasil, porque rodando na o Brasil. época não tinha mapeadores para dar curso de mapeador, que nem temos hoje. Não hoje nós temos técnicos formados que dão iniciação. Na época era o seu Otávio rodando o é, Brasil, é, né, fazendo é, isso, eu acredito. é, é, E foram, o ah, senhor foi formando alguns treinadores, técnicos na época que conseguiram em alguns locais já dar prosseguimento a isso? O senhor conseguiria pontuar algum local que é onde já começaram a dar frutos e logo após vir a somar alguma a nossa, confederação brasileira? sim, a prioridade era formar os cartógrafos, os É mapeadores. porque Essa sem era a mapa não prioridade. tem orientação, né? É. Então, Então, foram mais de 3.000 atletas que 13 foram, mil Mapeadores. mapeadores, foram mapeadores. formados. Esses são os registros que a gente tem até hoje Sim, guardado sim. de todos eles, e isso, claro, tem Eu lá, fui um, eu fui um que fiz tem lá curso na com a Confederação confederação. Brasileira Então tu fazia um curso, tu tirava ali e- várias pessoas é, que passavam a conhecer o mapa e um ou dois que ia ser, de fato, ia fazer mapa, é né? verdade. Então, mas os outros eram tudo massa crítica, as pessoas que tu, a partir dali já conheciam o mapa da orientação. E assim foi feito também para o treinador e o árbitro, mas veja que é complicado, porque a gente teve que inserir na regra o árbitro para poder atender a lei brasileira, né? Porque a IOF, como ela faz, a Federação Internacional de Orientação, como ela faz gestão de eventos, as regras dela é para fazer eventos, então ela não. Lá tem o advisor. O senhor sabe que É, no meio da orientação, até hoje, a questão do árbitro, às vezes, ele é questionado por alguns atletas, por alguns é, é, dirigentes, né? é, Então, o árbitro surgiu exatamente para atender a configuração, a organização brasileira do esporte, né? Que é Isso, prevista, né? exatamente. O árbitro surgiu para isso. Ele é a segurança dos atletas de que o prisma está no lugar, que o mapa está de qualidade ali no prisma, enfim, que todos os prismas estão na floresta e por aí Então, vai. olha aí,
como é interessante isso, né? Que às Uhum. vezes a gente, eu assumo aqui, fui um dos críticos muitas vezes do árbitro, né? É, Eu digo, mas para que o árbitro? Se tem um traçador de percurso, tem um mapeador, tem um organizador, tem um diretor de eventos, e mais um para, é, é. né? Mas então tem um porquê do árbitro, né? Tem. Só que o árbitro ele tem que atender por exemplo, as leis brasileiras. Por exemplo, convocar um árbitro para um evento internacional tem que atender a lei, né? Então, Sim, e tem que ter na regra que tu tem árbitro. tem árbitro. E quem são esses árbitros? Otávio, É, nós estamos falando dessa estruturação né, de organização do esporte no meio civil e uma data emblemática é a fundação da Confederação Brasileira em 1999. O senhor poderia voltar ali nesse tempo, contar para nós um pouco desse processo, um pouco de alguns bastidores, como foi a iniciativa, de como foi reunir todo mundo, como que foi uma assembleia para fundar uma confederação, algum, né, desse momento aí, nós estamos falando de que ano? 98, 99? 99 é a fundação, mas como que foi toda essa caminhada? claro que todo esse processo aí daria só um podcast desse aqui inteiro. Marcos, então, É, é, mas ele marco começou histórico. assim, foi criado foi realizado na hípica de São José dos Campos, um evento de orientação. E lá foi divulgado que iam fundar uma confederação brasileira. Aí, como a gente tinha a Federação Gaúcha, era a única federação que existia. Isso foi em acho que em 97. Foi fundada em 96, se eu não me engano, a A FGO. FGO, 96, Isso. isso foi em 97. Aí nós reunimos aqui os presidentes de clubes do Rio Grande do Sul, tinha mais os clubes do Paraná, que já estavam organizados, e fomos lá nesse evento. Ou seja, nós temos os clubes fundados, de fato, de direito, temos uma federação, e nós reivindicamos o, como é que eu dizer assim, a gerência da fundação da confederação. Então, as pessoas que estavam lá para organizar a confederação, elas não tinham clubes, elas não tinham CNPJ, elas não tinham estatuto, elas não tinham nada. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Bom, a partir dali, foi feita uma ata que a Federação Gaúcha assumiria o processo de fundação da confederação. Aí, para facilitar, para ser mais eh, uma região mais central do Brasil, se escolheu fazer no Paraná. Paraná. E foi, Guarapuava, né? né, mas não foi em Não foi em Guarapuava, no Guarapuava? início, né? Ah, Como, entendi. como a gente tinha ido em 90 em 90 em 95, a gente tinha ido porque em 95, no final do ano, a gente ia fazer Sul-americano. o primeiro sul-americano. Então, nós fomos nos 5 dias de orientação da Suécia na clínica da Federação Internacional. E levamos uns conhecidos nossos que tinha aqui, que era o repórter que fazia o, a RBS aqui, o programa de esportes do meio-dia da RBS, né? Foi junto com nós para a Suécia. Então, levamos lá uma pessoa para cuidar dos mapas, uma para cuidar da organização, outra para ver como é que é a estrutura de partida, outra a estrutura de chegada, para fazer no Campeonato Sul-Americano aqui na época. E levamos a TV também, junto. E aí, quando a gente foi fundar a confederação, esse repórter era diretor da TV de Naipi, acho que era o nome da TV, afiliada da Globo de Foz do Iguaçu. Aí a gente levou o evento lá para Foz do Iguaçu. E aí organizamos a fundação da CBO no Iguaçu Golf Clube. Padrão top, né? E aí, como foi naquela estrutura ali, assustou muito o pessoal, que era tudo militar, tudo pessoal de quartel, de caserna, entendeu? Aí o pessoal não aderiu.
Aí nós tivemos que pedir socorro lá pro Xavier, a gente levou para Guarapuava, colocou dentro do quartel, aí todo mundo foi. Fundou a CBO, a gente fundou a CBO. Esse é o resumão, assim, de como foi, Sim, né? sim. Tudo uma estrutura né? A gente tinha uma visão de onde fazer a fundação da confederação, mas aí tinha que atender Não atendia o público, Sabe, né? quando eu vi que eu ia estar lá para fundar a CBO com 3 pessoas, então não me servia aquilo lá, né? Não me servia. Tinha que abandonar, tinha tudo de graça lá, mas tinha que abandonar aquela estrutura lá. E a partir daí dessa época aí já começaram a chegar o OCAD, né? Eu acho que o OCAD surgiu aí, né? Os senhores se recordem que a partir de que ano já começaram os mapas no Brasil com o OCAD? Porque quando eu comecei a orientação, eu comecei em 2000. E em 2000 eu já corri mapa feito pelo OCAD, já o OCAD 2000, né? Acho É, que já chegou no Brasil já junto com a criação do OCAD, né? Do programa. é. Nós, em 95, a- quando nós fomos em 91, no Campeonato Mundial Militar, eh, junto com a ISOM de 90, foi lançado o OCAD, era o software para digitar. 4.0, né? Não, era o 1, Ah, o o CAD primeiro 1, que OCAD. era que colocava um mapa numa mesa digitalizadora e ia passando o mouse em cima e o desenho ia aparecer na tela do computador. Aí, em 95, nós fomos para a clínica da, da IUF, e aí a gente chorou lá para o Pio Benson, e aí o Cordeiro, o César Cordeiro, conseguiu um disquete com o OCAD 4. Época do Que disquete. um disquete com o OCAD 4 e foi um choro, porque eles nos deram o programa, não nos venderam. E quando chegou aqui, o Cordeiro fez uma cópia para cada um, e aí a partir daí a gente começou a trabalhar. Mas mesmo assim não deu para fazer ainda o mapa da FEPAGRO. O mapa da FEPAGRO foi feito numa mesa de desenho, com caneta nanquim, filme por filme, cor por cor, desenhado à mão. Imagina, cada tracinho da trilha, tu desenhar na espessura certinha da ISOM, todos os tracinhos É no um mesmo tamanho. trabalho braçal, né? Um trabalho Para poder de fazer o filme de cada cor e levar para a gráfica e imprimir e o mapa sair igual o mapa da ISOM. Então a gente já abordou bastante a questão administrativa, mapeadores, árbitros, técnicos, e um aspecto também que a gente precisa mencionar é que há bastante tempo o Otávio tem bastante adolescentes que ele investe, né, como futuro, né, como trazer o iniciante, né, e aí a gente queria que o senhor abordasse, né, como e quando que o senhor começou e qual é o desafio e qual é compartilhar alguma experiência de lidar com adolescente. complementando só a pergunta do Risati, o nosso convidado aqui no segundo podcast, que foi o Kleber Barato Vidal, é um afilhado, vamos dizer, quase que filho do seu Otávio, né? Desde a adolescência. Desde a adolescência. Então, seu Otávio. A primeira coisa que nós temos que é importante, quem nos assiste saber, é que a gente precisa de 25 a 30 atletas novatos para ter um atleta de elite para a equipe nacional. Olha aí, ó. Isso é fato, Estatístico. estatístico. Estatística. Então, eu preciso de mais de 20 novatinhos ali para você ter um atleta de Um elite atleta. para representar o Brasil no Campeonato do Mundo. Tá? Então, isso é importante. É, Como eu falei lá atrás, quando a gente decidiu no início dos anos 90 fundar o clube, fundar a estrutura dentro do sistema nacional esportivo, e que usamos como referência a Confederação Brasileira de Voleibol, ali a gente já veio com o projeto de orientação na escola. Então é importante a gente. eh, mas isso era uma, como é que eu vou dizer assim, uma ideia e uma estrutura que a gente construiu lá na época.
tá? Eh, Como eu falei, os esportes de aventura, eles não trabalham com a gestão de pessoas, e por consequência não tem as escolinhas esportivas. E quando tem, elas não têm, eh, elas não são permanentes, né. Então hoje eu trabalho com as escolinhas aqui permanente. O dia 31 de dezembro eu dou treino, e o dia 2 eu dou treino também, já inicia o treinamento, então não para, tá. E também o que que eu vou fazer com o aluno? Por isso que eu digo, tem que ter a gestão de pessoal, de pessoas. Eu faço escolinha, eu consigo um recurso, eu monto um projeto, ou a lei de incentivo, ou uma emenda parlamentar, ou um patrocínio, eu consigo. Aí aquilo é para um ano, tá. E no ano seguinte, o que que eu faço com os alunos? Então a gente tem que ter essa estrutura funcionando. Tem que ter um planejamento É, anual, tem então, que ser sustentável, ela tem que ser sustentável. sustentável. Para você ter uma ideia, hoje, como é que a gente funciona ali, ó. O projeto não para, o projeto não para. Nós temos o banco de alimentos, um banco de alimento oficial, organizado, onde ele recolhe alimento para manter as crianças nos eventos. Então, o banco de alimentos, ele vai garantir a sustentabilidade do projeto, tá? Eh, e tem toda a estrutura de funcionamento para que ele seja permanente. Então, isso é importante a gente destacar. Só que isso aqui não está nas estruturas dos esportes de aventura. Então, como é que vai se fazer isso? Por isso que quando a gente saiu da Confederação Brasileira, porque são ideias, né? Eu tinha minha ideia, trabalhamos lá, o tempo que trabalhou, o um dia a nossa ideia não prevaleceu, outras pessoas assumiram, ótimo, se organizaram ali tranquilo. A gente se organizou de outra forma e está tocando, com a ideia que a gente não que o dos outros esteja errado, não é isso, são ideias, Ideia diferente, né, de como se forma de diz não, trabalhar. às vezes até nem diferente porque eu tô largando o atleta lá dentro da orientação. É verdade. Isso podemos É, confirmar. Hum. A gente organizou é, o primeiro treino aqui do Cosme, no mês de é, março. O seu Otávio estava com aproximadamente 40 meninos é. participando, e da etapa do Campeonato Gaúcho também, né? Então, Então, o que a gente tem que entender é que uma coisa, até tem um, um gaúcho aqui que viveu há 124 anos aqui no Rio Grande do Sul, foi governador do Rio Grande do Sul, o presidente na época da província, que era o Silveira Martins, que ele tinha uma frase que ele dizia que as ideias não são que nem metais que se fundem. Entendeu? Então, quando a minha ideia não prevaleceu, saí. Mas É, voltando, é, eh, e, e aí eu fui organizar aquilo que a gente tem hoje, por exemplo, hoje só para ter uma ideia, como é que funciona? Hoje eu dei aula a tarde toda em escola, aula de orientação, de treinamento físico, para orientação, depois voltei da escola, tive 2 horas de aula para alfabetização de aluno do projeto, que na educação formal ele não está sendo alfabetizado, então eles vão lá para o nosso projeto para serem alfabetizados, aprender a ler. Isso é a e aula que a gente tem que dar, mas né? voltando assim, É. comparado com a formação, o que que tem de diferença atualmente na formação dos jovens, no projeto, com aqueles anos, início dos anos 99, 2000, que a gente está falando no Kleber e outros jovens, porque naquela época também o senhor tinha muitos projetos, né, como o do Kleber, enfim, agora o projeto é diferente daquela época? É, é muito diferente, é muito diferente. Na época, os alunos
tinham aquela oportunidade. Os alunos tinham aquela oportunidade. E, e hoje tu compete, por exemplo, com o celular, né? Então, tu bobeia, o aluno, tu tem, ó, o que é que a gente faz? A gente oferece transporte, treinamento de qualidade, porque não é só o treinamento de orientação, treinamento de bússola, é, é, É algo para a vida deles, né? mas tem o treinamento físico. Sim, também. O treinamento físico. Quem for no nosso treinamento ali, se for lá no estádio nacional do Quênia, ver como é que os caras treinam, vai ali, é o mesmo treinamento que está sendo aplicado aos nossos alunos. Então, o treinamento é de qualidade. O professor ali é experiente, é, é, e está fazendo o programa conforme a ciência diz. Então, eles estão recebendo aquilo ali, estão recebendo o treinamento de qualidade, tem transporte, tem inscrição nos eventos e tem comida. Em lugar nenhum do mundo, aliás, lugar nenhum no mundo é exagero dizer, mas é muito difícil encontrar por aí quem tem essas oportunidades. E tu perde para o celular. Aí o guri não vai porque fica grudado no celular. Então, são coisas que são diferentes. Estamos É, falando nessa época aí dos 99 e dos anos 2000, eu queria compartilhar, né, que a gente já falando causos, quando a primeira vez que eu vi o José Otávio, eu era 99, 2000, eu era aluno do CM, devia estar na quinta, sexta série, e tinha aula de natação e o Otávio, o Sargento Otávio, era monitor da seção de educação física, colocaram no grupamento, ó, vocês vão lá com o Sargento Otávio aprender a nadar. E eu tenho até hoje a imagem do Otávio com uma pranchinha azul mostrando o movimento da natação, né? E aí a gente, né, vê, falando em jovens, né, vê até hoje muitos alunos dos colégios militares praticando orientação, né? A gente queria que o senhor comentasse qual é alguma relação à experiência da sua passagem como professor de orientação e da educação física no colégio militar e o quanto o senhor vê de diferença do aluno, sei lá, de trabalhar orientação no colégio militar com trabalhar orientação no meio civil, enfim, já que estamos falando de trabalhar com adolescentes. é, é claro que são. Hoje a gente tem muita experiência porque quando eu iniciei lá na, na, com as primeiras escolinhas, eu tinha a Escola de Educação Física do Exército. Essa era a minha formação e o que eu tinha de conhecimento na Europa. Tá? Então, eu tinha uma boa formação de educação física, mais para rendimento e o que a gente tinha de experiência no mundo europeu. A partir daí, a gente começou a estudar. Eu fui para a universidade fazer a escola de educação física, depois todo o mestrado, sempre estudando isso aí, buscando metodologias de ensino, agregando metodologias ali dentro, montando protocolos hoje, qualquer dos projetos que a gente tem, qualquer leigo chega e olha ali e vê o nível técnico dos atletas, porque está ali no gráfico, tá? Então, eles têm um processo de avaliação, mas a gente teve que batalhar para elaborar os fundamentos técnicos e criar dentro de cada fundamento técnico a sequência pedagógica. Tá? Então, isso é importante a gente. E depois, porque é, é interessante a gente ver, como é que a bússola é usada, mas não existe uma metodologia, né? Até voltando lá, porque o esporte ele não tem pouca produção científica, né, de como faz o ensino. Então, trabalhar esse processo com o aluno, na época, tinha um diferencial que a gente ia na base da experiência, Por tentativas. por tentativas. Tentativas. Dá certo, não dá certo, dá certo, não dá certo, dá certo, não dá certo. Hoje não, hoje a gente tem uma metodologia, hoje a gente
oferece para eles aquilo que é cientificamente comprovado que funciona. Aí tem controle sobre eles. Os alunos nossos, eles vão para o percurso sozinhos, se ele já é comprovadamente que ele é capaz de ir sozinho para a floresta. E aí a gente faz o nivelamento técnico deles. Quanto aos alunos, a gente volta lá atrás, que os meninos e as meninas, naquela época que a gente iniciou, eles não tinham muitas alternativas. Quando aparecia um projeto desse aí, era um achado, né? Hoje, tu oferece, mas não é tão fácil assim. Tem que conquistar. Tem, e você tem que controlar. Você tem que tomar o celular, você tem que controlar o rendimento escolar. Por que que eu estava dando aula hoje para... então, eu hoje trabalho mais do que quando eu trabalhava antigamente na CBO. Hoje, com 65 anos de idade, o meu trabalho é intenso o dia inteiro. Amanhã eu tenho treinamento de orientação de manhã, volto, o tempo para mim vai ser curtinho, volto para a escola, dão um projeto de ecoesporte, que é navegação com mapa e bússola, com mais algumas características. O ecoesporte é 100% orientação, mais as particularidades do ecoesporte. E termina a atividade na escola, tem o treinamento físico do projeto maior, para 30 alunos, na entrada à noite, às 18 horas. Isso amanhã. Então, o meu trabalho amanhã vai iniciar às 7 horas da manhã e vai terminar às 20 horas, quando a gente libera os últimos alunos do treino de treino físico completo, né? 60 e quantos anos, seu Otávio? 65. E isso é Que importante. exemplo, né? Isso é importante. O meu treino, por exemplo, a minha atividade de hoje, eu nadei hoje de manhã, iniciei com o meu treino físico. Eu nadei 2.500 metros hoje sem parar. 1 hora e 29 minutos nadando. Sem piscinas. Completei hoje 132 quilômetros de natação neste ano. E o senhor É, teria alguma sugestão, compartilhar alguma experiência com alguém que também tenha projeto com adolescentes, que tenha também, esteja também enfrentando esse desafio de lidar com uma geração que já nasceu com o celular na mão? Como, enfim, o que o senhor aprendeu? O que o senhor teria para compartilhar de aprendizado do desafio que é lidar com o adolescente de 2025, por exemplo? nós temos um regulamento da escola esportiva. E ali está tudo, até o cartão. A pena que eu não trouxe minha prancheta, que minha pranchetinha que eu dou treino, tem um cartão vermelho e um cartão amarelo ali, ó. Tá? Então, com o adolescente que tem hoje, né, e você vai investir no aluno, você tem que controlar o rendimento escolar, controlar o comportamento, tá? E a avaliação técnica dele. Tá? É, se tu não controlar o rendimento escolar, tu perde ele. Tu tá perdendo teu tempo. Tá perdendo teu tempo, porque daí um pouco ele começa a entrar na maconha. Hoje eles acham que tá liberada, e entram e não tem volta, tá? E aí o que acontece? Ele entrou ali, cai o rendimento escolar. Aí tu vai lá e identifica, o rendimento escolar, comportamento e execução dos projetos. Ele tem que ter a presença ali, executar as tarefas que tem. Eles têm treinamento, Sempre monitorado. eles têm agora, todos esses projetos que eu estou tocando aí, eles têm treinamento físico 3 vezes por semana, alguns que já são atleta 4 vezes por semana, já tem meninos com 4 de treinamento físico, e o treinamento técnico, né, 2 ou 3 vezes por semana. Ele tem que ir lá e comparecer lá. Então, se tu não E, fizer isso, e como tu não tem. convencer eles a querer ter o gosto de fazer orientação, de como que faz para convencer, por exemplo, um jovem hoje em dia
né? Olha, sai da tela e vamos fazer orientação na floresta. Como que faz? É, eh, eu trabalho com um sistema que é o do meu estudo de mestrado, que é com base no Sport for Life do Canadá. Então tem o processo ali, os 2 estágios de inserção e os estágios depois que vai organizando ali. Então, os estágios da divulgação, né, você vai num evento qualquer, monta ali aquela maravilha toda, explica como é, e depois o primeiro, eh, ah, o o primeiro encontro que a pessoa vai lá. Seria a primeira É, impressão que então causar. você tem você faz a conscientização, você divulga na escola, divulga lá, vai lá na escola, monta uma oficina, divulga lá, faz a propaganda do projeto lá na escola. Muito bem, aí tu faz o primeiro, encontro da pessoa no esporte, o primeiro envolvimento. Dentro do livro aqui vai estar o primeiro envolvimento, tá. Ali é que tu tem que convencer. Tem que ter muito cuidado. Tu leva a criança lá para a floresta e coloca lá, as abelhas picam ela. Pronto, perdeu ela. Cuidar Vai pra lá, não se passou frio. tem que cuidar para não colocar um ponto no meio É do charco lá e a pessoa se então tem que ter vai ter muito que cuidado. Aí a pessoa vai lá e o esporte, claro que ele é motivador, então, são todos esses cuidados que você tem que ter para fazer esse primeiro envolvimento. Desse primeiro envolvimento, a pessoa vai dizer: "Não, eu quero fazer". Aí tu entra dentro do processo pedagógico e ele tem que vislumbrar, né, o o ele vai treinar aqui, depois vai disputar o Campeonato Gaúcho, tá. Ele vai treinar corrida, porque ali os alunos ali, eles fazem atletismo, os alunos eu escrevo ele nas corridas de rua e nas corridas de orientação, tudo que tem mapa e bússola eu coloco eles. E corrida de rua e atletismo, né. Cross country, todas essas coisas assim, entra em tudo. Eles estão treinados para isso. e eu comprovo, É, somos numa corrida aí, 8 horas da manhã, numa corrida de domingo, 8 horas da manhã, tava lá os alunos do professor Otávio lá e o seu Otávio lá. Então tem que tirar o aluno num domingo de manhã, 6h30, 7 horas da manhã da cama, para poder ir correr. Então é, não tem que ter um convencimento, é. tem que ter um trabalho muito bem feito Então assim, para só isso para acontecer. só para fechar aqui, ó, então tem que ter a divulgação, chegar no aluno, depois o primeiro tem que ter um cuidado enorme com o primeiro envolvimento, a pessoa ser bem recebida ali, ó, tá, ela e fazer o seu primeiro percursinho, aprazível. E depois tem como é que ele eu quero fazer, tá, então que dia inicia, onde é que está a escolinha, como é que funciona, as aulas pode ser uma aula a cada 15 dias, tudo bem, a cada 15 dias, mas a cada 15 dias tem lá um instrutor para dar, a aula. E a participação nos eventos e a continuidade. Coisa boa É poder ir num evento e ver bastante é criança, né? E muito bom ainda ouvir do Otávio essa estatística, né? De que 25, 30 adolescentes estão lá, vai sair um atleta de elite. E também foi muito legal ver eles participando de gaúcho, de brasileiro. A gente teve o ano passado um brasileiro aqui em Santa Maria também, que o pessoal já está participando, competição aí de ranking nacional. E o Otávio esteve no brasileiro, foi homenageado lá. Como foi, em especial agora, já que o senhor está falando em participação em eventos, como foi a sensação de participar de um campeonato brasileiro, né, 25 anos depois, o senhor que organizou muito, o senhor que esteve à frente, como foi a sensação de ser homenageado num campeonato brasileiro de orientação, participar aí 25 anos depois, assim, como foi essa experiência? Para mim para mim pessoalmente foi uma alegria enorme. Eu fiquei muito feliz de poder estar num evento lá. Eu confesso que eu não eu é muito delicado para mim, competir, até porque eu tenho hoje em torno de 50 crianças para dar, com mais outras pessoas que me ajudam ali para dar conta deles. Mas,
é muito difícil para mim ir lá, entrar como atleta ou até filiado nos clubes, então é muito delicado. Então eu não, eu faço questão de trabalhar os alunos para colocar como atletas lá dentro do sistema de esporte, tá? Porque a gente respeita muito o que as pessoas estão fazendo. Eu fiquei muito feliz ali de encontrar as pessoas, de estar naquele ambiente ali de campeonato, ver o progresso do esporte. O evento foi muito bem organizado Mas eu aqui no me Rio Grande. arrisco a dizer que se o senhor Otávio se inscrevesse na 65, tinha um pessoal aí que ia ficar preocupado, né? Porque o domínio da técnica, isso aí, Não, né? não, é claro. Então é que Mas é cada que um tem o seu momento, né, é, senhor Otávio? é. Então é delicado porque a gente eh, tem que respeitar o que as pessoas estão fazendo. E elas estão fazendo o melhor que existe para ser feito. E como volto a dizer, eu estou muito feliz de estar no ambiente esportivo, então eu não estou lá para Claro, olhar essas coisas assim. tá Então, certo. então a gente vai eh, por aquilo que é mais sagrado que o esporte nos oferece ali. Estar ali como ser humano, estar ali Tá na certo. sua Eu, plenitude. eu acho que isso é o É, melhor de tudo, né, seu Otávio, é, que o esporte nos oferece, né? Essa realização, essa alegria. E eu queria fazer uma pergunta, seu Otávio, é uma pergunta um pouco mais pessoal, mas eu acredito que o senhor vai me responder com, né, mais de 40 anos, né, envolvido com esporte. E o senhor foi mapeador, o senhor foi presidente de clube, presidente de confederação, atleta, professor, de todas essas, tudo que o senhor já foi e ainda é. O que lhe torna, que lhe deixa mais realizado fazer? O que já, que lhe dá aquela alegria assim, não? Isso é o que eu é, gosto. eu assim, todo o meus 16 anos que eu passei na Confederação Brasileira de Orientação, eu passei sentindo dor todos os dias. Então, fazem 10 meses para cá que eu não sinto mais dor porque consegui me organizar. Então, eu não tenho que me queixar. Então, ou seja, eu sou uma pessoa muito feliz mesmo, eh, e, e, e eu trabalho, eu tenho uma preocupação única na minha vida. Porque a gente, quando é novo, busca ganhar dinheiro, busca se organizar profissionalmente. Hoje, para mim, essas coisas não. Hoje é outra coisa. Hoje a minha preocupação é que, quando eu cheguei para esse terço final da minha vida, porque é um processo natural, e eu não estou preocupado com isso, mas eu não posso sucumbir com as ideias e com tudo que eu construí e que eu fiz. Então, e é por isso que eu trabalho e eu sou feliz porque eu estou tendo a resposta com os alunos e, e, e a gente está divulgando aquilo que a gente aprendeu a fazer. Então, isso para mim é a coisa mais importante hoje, dar aula, colocar o aluno lá e ver o aluno concluir um percurso, mesmo que seja um novatinho. É isso, o que dá prazer para mim hoje é justamente isso. Eu então assim, ó, é, a gente culturalmente tem a ideia de que se aposentou, para e fica ali. Não, e Deus me deu o ano passado eu dei aula o tempo todo com duas muletas. No dia 15 de junho, dia 16 de junho, eu fui na FIPAL com andador, caminhando com andador. Tá? Então, o Criador me deu a chance de estar bem aí. Então, a gente tem uma preocupação, é, é transmitir tudo aquilo que a gente aprendeu do esporte para as pessoas.
Não é ambição, não tem ambição nenhuma, de forma alguma não. É transmitir aquilo que eu aprendi na vida. E a gente sabe que o É, senhor aprendeu muita coisa, né, buscando a ciência, mas também aprendeu muita coisa de forma empírica, com os erros, né. sim, sim. E aí a gente sabe, né, que as pessoas, passam o tempo, vai aprendendo, vai ganhando experiência. Agora, com todo esse distanciamento, teria algum conhecimento que o senhor, digamos, ou poderia passar para quem é gestor hoje no esporte, seja de uma entidade de prática, seja ou não, de alguma coisa que o senhor fez no passado, né, e que talvez, olha, eu se fosse hoje, que eu fosse presidente da confederação, teria feito tal coisa, se eu fosse presidente de um clube hoje, eu conduziria um evento de uma maneira que nem o Vitor comentou, eu remuneraria meus pessoal que trabalhasse no evento, enfim, se o senhor teria algum conhecimento que o senhor aprendeu de forma empírica ou com os erros, para ser compartilhado. É. É, quando a gente completou 10 anos na confederação, a gente fez uma análise e o nosso grande erro foi não trabalhar para ter retorno financeiro. E porque isso implica na sustentabilidade do esporte. E quando a gente passou a trabalhar isso, levou muito tempo para a gente se organizar dessa forma. Então, quando a gente diz que as entidades elas são sem fins econômicos, os associados, os dirigentes não repartem o lucro, mas ela tem que dar lucro, como uma empresa qualquer. Isso é uma se tu não fizer isso, tu não constrói, Sustentabilidade de uma tu não produção de constrói, longo prazo, né? tu não constrói isso, tá? E, só para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, os alunos, eles, dentro do processo ambiental, que a gente tem todo envolvendo o ecoesporte, por exemplo, as pessoas, a gente convence os alunos dentro dessa formação na área ambiental, para que eles recolham o óleo de cozinha que é usado. E lá na entidade tem uma fábrica de sabão de qualidade. Então, é todo um processo pedagógico e tudo ali é dinheiro que roda ali e entra. Produção de mudas de árvores. Também tem a parte educativa, a criança recolhe na sua casa as caixinhas de leite. Sabe que levando para lá vai virar uma árvore. E a árvore depois ela é comercializada, assim como o sabão é comercializado. Então, toda essa estrutura, ela tem que ser sustentável e ela não pode depender de, de, A de questão que quem é amador também, né, e se expõe na orientação, que é um esporte amador, ele, além de muitas vezes ter que botar do bolso a gasolina para ir para organizar, para trabalhar pelo esporte, sim, a gente comentou com o Vitor, que muitas vezes a pessoa está lá trabalhando e não existe um evento perfeito, não existe um gestor perfeito, alguém vai criticar, né? A gente recupera essa pergunta para o Vitor. E eu pergunto, como que faz, como que o senhor daria um conselho para um gestor de clube, para um gestor de federação, para lidar com as críticas todo evento que eu vou, o organizador pode fazer 99 atitudes perfeitas. Se ele cometer uma falha, vai ter crítica no evento dele, na condução do clube. Como o senhor fazia para lidar com as críticas quando o senhor era gestor do nosso esporte? e eram muitas, porque até ponto que não era colocado no lugar correto, né? Até isso aconteceu. Então, assim, ó, eh, o, a gente tem que sempre atender à crítica das pessoas. Aquele que tá bem, que não criticou, tá ótimo para ele. Se a pessoa está criticando, é porque ele não está satisfeito. Então, a gente, como gestor, tem que entender a crítica como o que tu vai fazer com a crítica.
Ou tu leva para o lado pessoal a crítica, ou tu encaixa dentro do sistema para corrigir o erro. A crítica, ela é, claro, não vai a pessoa e fazer uma crítica pessoal fazer. sobre, mas sempre que tem alguém reclamando de alguma coisa, é porque, claro, que as pessoas a gente trabalha com gente, né? Então a gente tem que filtrar esses negócios todos, mas é, é, às vezes até uma simples fita, a pessoa não devia estar ali, mas aí não foi balizado corretamente e ele entrou ali. Aí ele vai reclamar por que que está sendo tirado ali. Aí tu leva aquilo como ensinamento que tu tem que fazer uma parte física ali para impedir de que a pessoa vá ali, né? Então, tudo leva um ensinamento. Então, a crítica, a gente administra sempre para aqueles que estão insatisfeitos. Os que estão bem, né? Tá bom para eles. Então, O, esse é um aprendizado que a gente levou, que é, é assimilar a crítica e fazer a correção. Esse está sendo uma grande satisfação estar, né, nesse episódio. Temos muito ainda o que ouvir do Otávio, mas o tempo, né? A gente passaria a noite inteira aqui Com conversando, mas o certeza. tempo tá indo e a gente está caminhando para os finalmente, né, Pastoriz? E é uma pergunta que a gente sempre faz é falar de futuro, né? O que o José Otávio pensa aí para os próximos meses, anos de futuro, na orientação? É, e, em termos da orientação, eu não, como é que eu vou dizer assim, eu não tenho expectativa, não vou entrar na questão de gestão. Então, eu não vou me filiar a clube de orientação para estar lá presente, porque fica um pouco, para não correr o risco de constranger as pessoas. Tá? Então, o que eu posso fazer é a, a assessoria, né, dar as dicas, como fazer, o que funciona, o que não funciona, ótimo. Tocar os projetos, o sistema de projeto. Então, para isso, a gente tem o projeto eh, que a gente organizou, que é o EcoSport, e que ali sim, a gente usa da forma que a gente achou eh, melhor de trabalhar. Que não é a melhor, é uma alternativa que a gente buscou na ciência a, a, eh, as justificativas para as ideias que a gente teve da questão ambiental, a inteligência naturalista, a preservação, atender o apelo, que é outra coisa importante, atender o apelo do mundo moderno. Tá? Então, o EcoSport, a orientação está 100% ali dentro, tá? Mais as ideias e o que a gente buscou na ciência para desenvolver. E o sonho que eu tenho, claro, né, é que o esporte, orientação, ele cresça e que tenham mais escolas esportivas de formação de atletas. Tá bem. É um prazer, seu Otávio. Foi um prazer, né? Reencontrá-lo novamente, né? Depois de muitos anos aí, eu fiquei um pouco fora da orientação, e também lhe ver aqui com saúde, trabalhando, né? Tocando seus projetos, isso é um prazer imenso. Então, gostaríamos de agradecer ao senhor pela participação aqui nesse podcast, nesse episódio, né? E o Bruno tem um Não, regalo? olha Quer que eu aqui, entregue? um pequeno gesto de É, agradecimento, o livro Fundamentos de Orientação aí, uma obra sim, sobre cartografia, navegação terrestre. então a Um gente está pequeno gesto aí. tá, né, doando aos nossos participantes aqui, né? Então, Tá. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Otávio, agradecer aí o senhor ter aceitado o nosso convite para compartilhar suas vivências. Uma grande satisfação para nós aí receber um dos protagonistas do esporte. E agradecer também a quem nos acompanhou, né, até o final deste episódio. E até a próxima.